Aula 13. Circuitos mistos. Um circuito misto consiste basicamente em um circuito que tem ligações série e paralelo. Não existe uma expressão que dê o equivalente. O que existe é um procedimento que permite que determinemos o valor do resistor equivalente. Vamos considerar esse exemplo e vamos achar qual é a resistência equivalente que esse gerador de 18 volts enxerga. Então, inicialmente, devemos identificar que resistores estão em série ou em paralelo e resolver. Então, inicialmente, nós temos somente esses 3 resistores em série. Esse resistor não está em série com esse. Por quê? Porque a corrente que circula aqui não é a mesma que está aqui. Só se tivesse aberto aqui. Da mesma forma, esse resistor não está em paralelo com esse. Paralelo eletricamente falando, está em paralelo geometricamente falando. Por que que não está em paralelo? Porque se você imaginar uma tensão aqui, ó, essa tensão não é a mesma que essa. Veja que temos entre esse ponto e esse resistor. E temos entre esse ponto e esse resistor. Então, esses dois não estão em paralelo. Então, primeiramente, resolvemos esses 3 aqui em série. Vamos chamar de R6 o equivalente, que vai ser 20 mais 30 mais 50, 100 ohms. Vamos redesenhar o circuito, substituindo esses 3 por um único resistor. Então, esse é o R6, que vale 100 ohms. Novamente, eu olho para o circuito e verifico quais são as associações que podem ser feitas. Neste caso, sim, este R2 está em paralelo com este R6, porque esses pontos são comuns. Então, R2 paralelo a R6, vou chamar de R7. E o valor resultante é, o produto pela soma, 60 ohms. Então, vamos redesenhar o circuito, substituindo esses 2 por um único. Então, eu vou chamar esse resistor aqui de R7. O R2 em paralelo com R6, vou chamar de R7, entre o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, tem uma resistência de 60 ohms. Novamente, olhando o circuito, vemos que R1 está em série com R7, resultando o resistor equivalente, que é o último. Então, finalmente, temos um resistor equivalente de 90 ohms. Portanto, podemos calcular a corrente que o gerador está fornecendo. Essa corrente vale quanto? 18 dividido por 90, 0,2 amperes ou 200 miliamperes. Continuando, se relembrarmos, o 90 é resultado de 60 mais 30. Então, esse 0,2 ampere ele circula por esta associação série. Portanto, nós temos aqui uma tensão U1 que vale quanto? Vale 6 volts. É 30 multiplicado por 0,2. E temos aqui uma tensão U7, é a tensão entre o ponto A e o ponto B, portanto, que vale quanto? 60 multiplicado por 0,2, portanto, 12 volts. Observe, 12 mais 6, 18. Depois nós vamos ver mais adiante, isso é uma lei básica de eletricidade. Continuando, esse R7 é resultado do quê? Esse R7 é o resultado desta associação paralelo de 100, que é o R6, com 150. E essa tensão, ela vale quanto? Vale 12. Entre A e B, nós temos 12 volts. Então, se eu sei essa tensão, eu sei quanto que vale esta corrente e quanto vale esta. Então, o I2 vale quanto? 12 dividido por 150, que dá quanto? 0,08 ampere ou 80 miliamperes.
E quanto que vale essa corrente que vai passar no R6, que é o I6, que é o I3, que é o I4, que é o I5? Vale 12 dividido por 100. 12 dividido por 100, que é 0,12 amperes ou 120 miliamperes. Então, eu jogo esse resultado no circuito anterior a esse. Então, nós temos aqui o circuito resolvido. Então, o gerador fornece 0,2 ampere, 0,2 ampere, que se divide nesse ponto, 0,08 e 0,12. Portanto, nós vamos ter todas as tensões em todos os resistores e vamos ter, portanto, a potência dissipada em cada um dos resistores. Então, P1, R vezes I ao quadrado, 30 vezes 0,2 ao quadrado. Isso dá 1,2 watt. P2, R2 vezes I ao quadrado, dá 0,96 watts. P3, onde está o R3, é 20 multiplicado por I ao quadrado, multiplicado por I ao quadrado. Isso dá 0,288 watts. P4 dá R4, que é 30 ohms, multiplicado por 0,12 ao quadrado. Isso dá 0,432 watts. E o P5, potência dissipada nesse resistor, R5, que é 50, multiplicado por 0,12 ao quadrado, dá 0,72 watts. E aí fazemos o balanço energético, que consiste essencialmente em compararmos a potência fornecida pelos geradores, nesse caso só temos um gerador, né? O de 18 volts, que vai fornecer exatamente 3,6 watts para o circuito, tá? Só tem um gerador, e a potência consumida nos 5 resistores. Tá? Então, se somarmos 1,2 com 0,960, com 0,288, com 0,432, com 0,72 watts, vai dar exatamente 3,6 watts, que é a potência fornecida pelo gerador. Então, terminamos por aqui a nossa aula, onde falamos sobre a associação mista de resistores. Até a próxima aula, portanto.